dia, meu nome é Igor, sou aluno da Faculdade AGE, do 9º período de curso de Direito e vim aqui hoje para falar um pouco sobre a minha monografia. O tema da minha monografia é o direito indígena à terra e o relevante interesse público da União. Separei uma parte dela para eu poder estar falando aqui hoje. Primeiro, é interessante a gente falar o seguinte: às vezes, algumas pessoas criticam a quantidade de terra que os índios possuem. Por que criticam isso? Muitas vezes porque não têm conhecimento do que a própria lei trata. A Constituição garante o direito à terra dos povos indígenas. Inclusive, a Constituição de 1988 foi bastante inovadora com relação às terras indígenas, ao direito dos povos indígenas. Então, o que é interessante a gente falar aqui é o seguinte: a Constituição ela veio garantindo a terra aos índios e ponderando que a terra deveria garantir determinadas coisas a eles. Ela trouxe também um conceito de terra dos povos indígenas, que é também bastante interessante, porque as constituições anteriores nenhuma tratavam de conceitos jurídicos com relação à terra. Então, a Constituição, no seu artigo 231, parágrafo 1º, ela fala que as terras que são dos índios são aquelas terras tradicionalmente ocupadas e por eles habitadas em caráter permanente. O que é isso? Esse caráter permanente não reflete aquela ideia de memorabilidade, ou seja, o índio não tem que estar na terra desde os antepassados, não precisa. Basta ele estar na terra durante um considerável período de tempo e que ele a utilize como sua habitação. Isso é bastante interessante. As constituições anteriores, algumas delas, diziam que não, que isso refletia na imemorabilidade. Os índios tinham que estar em determinado lugar durante uma grande quantidade de anos para poder ter direito àquela posse. Atualmente não é assim. Outra coisa, que as terras utilizadas por eles têm que ser produtivas. E essa produção não pode prejudicar a terra. Isso quer dizer o seguinte: a terra tem que ser ampla, o suficiente para que o índio ele possa plantar, caçar e que ela não desapareça. Por isso que se dá, por muitas vezes, uma grande quantidade de terra para os povos indígenas. Essa crítica é falha. Porque se você entregar para o povo indígena uma terra pequena, ela vai acabar e eles vão procurar outros lugares para poder desenvolver as suas atividades. Então, a Constituição veio garantindo isso. Outra coisa é o seguinte: ela tem que ser grande o suficiente também para que os índios possam se reproduzir física e culturalmente, ou seja, para que eles possam ter filhos e conviver na terra e para que eles possam exercer a sua cultura de forma que não haja nenhum prejuízo para eles. Então, essa grande quantidade de terra, por muitas vezes direcionada aos índios, ela é justamente por isso, para que não haja nenhum prejuízo para eles. Outra coisa muito interessante, que muito se discute, a doutrina indigenista não conseguiu definir ainda se a terra indígena ela é um bem público ou um bem privado. A doutrina majoritária entende que não é nenhum e nem outro. Só que a gente sabe que é um bem da União. Inclusive a doutrina reconhece, ela é um bem da União, só que ela não é pública e nem privada. Por que a gente fala isso? Por que a doutrina fala isso? Porque é o seguinte: se a terra fosse um bem público, ela teria alguma finalidade. Alguma finalidade ela teria. E a terra direcionada ao povo indígena, a única finalidade que tem é a habitação do povo indígena. E ela não tem nenhuma outra finalidade diversa disso. Diferente dos demais bens públicos, que nós temos 3 categorias de bens públicos. Temos bens de uso comum do povo, temos os bens de uso especial e temos os bens, as terras devolutas ou os bens devolutos. Então, a doutrina critica muito isso, fala muito sobre isso. Embora a terra indígena não seja reconhecida como bem público ou bem privado, ela tem esse direcionamento. Ela é um bem da União direcionado à habitação dos povos indígenas. Então, a gente vê que o direito da terra, o direito à terra dos povos indígenas é imprescindível para que eles possam sobreviver. Ainda que a terra tem que ser ampla o suficiente para que eles possam sobreviver e exercer todas as suas atividades culturais, físicas naquele local. Interessante a gente falar também o seguinte: o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, ele diz que são nulos e extintos todos os atos jurídicos praticados que tenham a finalidade de dominar, possuir ou ocupar a terra indígena, salvo determinada exceção. Ocorre o seguinte: essa exceção não existe até hoje. A doutrina
embora tenta definir, tenta trazer algo para relativizar esse direito à terra indígena, até hoje não conseguiu. Nem os projetos de lei que estão no Senado conseguiram ainda definir o que seria esse relevante interesse público da União, como traz o artigo. É interessante a gente ver o seguinte: a terra ela é imprescindível para os povos indígenas para que eles possam sobreviver. Se você tira a terra deles, como que eles vão ficar? Então, a gente sabe também que a terra não pode ser retirada definitivamente deles. Eles não podem ficar jogados em qualquer lugar. Então, isso é bastante interessante. O que a gente pode dizer é o seguinte: é muito falho hoje os projetos de lei que estão sendo feitos, que estão em votação na Câmara, para tentar relativizar esse direito da posse indígena. 90% dos projetos são eminentemente agrícolas. O que é isso? Eles utilizam essa hipótese de relevante interesse público da União para relativizar o direito indígena à terra, para que eles possam beneficiar outro grupo. Qual grupo que é? O grupo agrícola. Então isso é bastante incongruente se você levar em conta o conceito de interesse público. Que se é interesse público, é interesse do todo, não interesse de uma classe, que nesse caso é a classe agrícola. Então é isso que eu defendi na minha monografia. Que o direito indígena ele pode ser relativizado? Por enquanto não vemos hipótese nenhuma. Fundamentar essa relativização no direito agrícola é incongruente e é incorreto. Não reflete o que o conceito de interesse público traz. Então, a gente tem que entender o seguinte, que o direito indígena é um direito originário, é um direito do povo indígena já. Eles já nascem com o direito à moradia na terra. Eles precisam da terra para sobreviver. Veja bem, eu não estou aqui defendendo que o direito indígena ele é maior que o direito do agrícola. Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte: os projetos de lei que existem na Câmara são o seguinte: tirar a terra do povo indígena e dar para os agricultores. Isso é errado. A gente sabe que a gente precisa da agricultura, principalmente na nossa cidade. A gente precisa da agricultura para sobreviver. A gente sabe disso. O que é incorreto é tirar a terra do povo indígena e entregar para os agricultores. Isso é incorreto. Defendo que essas duas correntes, agrícola e indigenista, têm que conviver junto. A corrente agrícola não pode tomar a terra indígena para poder exercer suas atividades. Justamente por conta desses direitos que os povos indígenas têm e que a Constituição garantiu para eles. Era isso que eu queria dizer. Aproveito a oportunidade para agradecer o meu orientador, o professor mestre Luiz Fernando, que seria muito difícil concluir o trabalho se não tivesse todo o apoio dele. E obrigado pela oportunidade.